Bom, vamos lá, agora é para valer. Vamos começar aí o nosso web seminário número 11. Antes de iniciar, obrigado a todos pelo tempo dedicado aí a compartilhar com a gente essas novidades do Yellowfin 7. Bom, o objetivo desse web seminário é divulgar as novidades do Yellowfin 7, que foi lançado aí agora no final de dezembro, dia 24 de dezembro. Todo final de ano a Yellowfin lança uma versão cheia, né? E o objetivo aqui é trazer o que é de novo, o que foi lançado aí nessa última versão, para que vocês conheçam, saibam as diferenças e comecem aí a usar para quem usa o Yellowfin, para quem ainda não usa, tem aí pelo menos um breve conhecimento sobre a solução, sobre o que ela proporciona e tudo mais. A gente vai falar rapidamente sobre a Enquest. Eu sou o Luciano, está apresentando aqui, eu vou conduzir a apresentação com o auxílio do Vinícius. O Vinícius é o nosso responsável aqui pela área de desenvolvimento, e é ele que vai demonstrar, vai ajudar a gente a tirar dúvidas aí no final. No final nós vamos ter 10 minutos aí para esclarecer todas as dúvidas que a gente conseguir, e a gente vai fazer essa apresentação aqui em paralelo. Então vamos lá. Bom, para quem não conhece, muitos já conhecem, mas para quem não conhece Invest, para quem está tendo aí o primeiro contato com a gente através desse web seminário, a Enquest é basicamente uma empresa de análise e apresentação de informações. Nós somos especialistas em algumas tecnologias, entre elas o Yellowfin, que a gente está mostrando hoje, e nós oferecemos aos nossos clientes implementações de projetos em cima dessas plataformas, e toda a agilidade e expertise que essas tecnologias podem proporcionar aos nossos clientes. E vamos dar sequência. Agora vamos falar um pouquinho sobre o web seminário de hoje. Já estamos aí no número 11, está crescendo e é bem bacana porque cada vez mais pessoas aí seguindo, interagindo e mandando dúvidas, para a gente é ótimo. Qual que é o objetivo desse web seminário? Como eu havia comentado no início, é falar única e exclusivamente das novas funcionalidades do Yellowfin, dessa versão 7. Então a gente vai navegar, vai mostrar o que tem de novo, as principais mudanças, e aí ao final vai tirar as dúvidas de vocês. O que muda? Qual vai ser o roteiro aí dessa nossa apresentação? Temos aí melhorias no aplicativo mobile, várias novidades, várias modificações, muitas melhorias também no aplicativo aí usado em iPads, em iPhones, muita coisa bacana. Segundo tópico, decisões colaborativas, ou seja, a parte de colaboração do Yellowfin, que já estava presente nas outras versões também. O Yellowfin é uma das plataformas aí que mais puxa o mercado em termos de colaboração em BI, está muito à frente, então, e essa versão 7 confirma isso porque já tinha muita coisa bacana e agora está melhor ainda. O terceiro ponto aí de grande mudança dessa versão, melhorias no painel de administração. A gente sabe como é complicado e como se gasta tempo administrando uma solução de BI e em linha com isso a Yellowfin deu uma reformulada completa no seu painel de administração para que esse processo seja mais ágil para todos aí. Quarta grande melhoria aí, nova interface para criar relatórios. A Yellowfin, nessa última versão, redesenhou todo o layout e o processo de criação de gráficos, sempre visando simplificar isso para o usuário final e dar mais facilidade, mais autonomia para o usuário criar suas próprias análises. E é isso que a gente vai ver nessa nova versão. Muita mudança e o processo muito mais simples e mais interessante. E por último, a análise em multigráficos. Multigráficos, para quem não está familiarizado, já é uma função das versões anteriores, aí na versão 6, 6.1, 6.2, 6.3, e que agora ganhou muitas melhorias, e a gente vai ver em detalhes aí quando a gente for para a parte prática. Então, basicamente, esse é o pacote
das grandes mudanças aí da versão 7. Vamos avançar aqui então e começar a falar da parte móvel, dos dispositivos móveis, as aplicações para iPad, iPhone, tiveram aí grandes mudanças. Um número interessante em que a gente vê que 68% das organizações planejam adotar alguma estratégia de mobilidade na sua análise de dados ainda nesse ano. Nós vamos ver ao longo dessa apresentação vários números, várias estatísticas interessantes que são fruto de uma pesquisa que a Yellowfin realizou na Europa e na Oceania, com vários clientes e vários parceiros. Então a gente tem bastante coisa interessante para ver, e lá do ponto de vista do mercado europeu, das empresas de lá, e a gente consegue assim saber o que está sendo tendência e o que, obviamente, está vindo para cá também, junto com a Yellowfin. Bom, o que muda na parte móvel? Agora a gente vai começar a explorar um pouquinho melhor as principais mudanças aí de cada um daqueles 5 pontos que eu comentei no início. O primeiro ponto deles é a integração com o Storyboard. Storyboard, para quem não conhece, é aquele mecanismo de apresentação que o Yellowfin tem dentro dele. É como se fosse um PowerPoint que você faz dentro do Yellowfin. É uma funcionalidade já excelente e agora eles trouxeram isso para dentro da aplicação móvel. Então, na aplicação móvel você consegue lá interagir, abrir um storyboard, fazer uma apresentação de onde você estiver. Item 2, novo menu de busca por relatórios. O que é isso? É aquele mesmo menu que você tem na aplicação web, em que você digita uma palavra-chave para procurar um relatório específico. Agora você consegue fazer esse tipo de busca também na aplicação móvel. É um recurso extremamente eficiente para quando você tem muitos gráficos, muitos relatórios para navegar. E o terceiro é o aprimoramento da interface que aconteceu nessa última versão. A interface ganhou aí uma nova cara e visando aí ser mais interativa e está muito legal. A gente vai ver na prática como é que ficou isso. Aí um prêmio que a Yellowfin ganhou recentemente, ela foi considerada aí como uma das melhores aplicações de iPad na categoria de BI, dentre várias soluções. E os principais benefícios aí apontados nesse prêmio que eles ganharam são 2 pontos. Um é o design, o layout, que está muito bacana e muito interativo. E o outro ponto é a forma como a aplicação utiliza o sistema operacional da Apple, o iOS. Ela foi desenhada de uma forma que ela aproveita ao máximo aí os recursos do sistema. Daí foi fruto desse prêmio. E a aplicação mobile, isso não é novidade. Eles já ganharam alguns prêmios em 2013 e 2012 também nessa categoria de mobilidade. Está sempre em destaque. Seguindo aqui mais um número interessante, daquela mesma pesquisa que eu comentei. Esse número diz que 75% dos usuários de BI nas empresas, nas organizações, já acessam ou gostariam de acessar as suas aplicações, aí entende-se seus relatórios, seus indicadores, a partir de múltiplas plataformas, ou seja, a partir da web, a partir de dispositivos móveis, principalmente dispositivos móveis, que é o que não para de crescer. Hoje a gente já sabe que no Brasil nós temos mais de um aparelho celular por habitante, já ultrapassou a marca de 200 milhões, então não precisa nem dizer que isso é tendência e o número e variedade de smartphones não param de aumentar. E naturalmente se usa mais esse tipo de dispositivo para o trabalho, é o que está acontecendo com o BI também. Bom, agora o Vinícius está aqui comigo, ele vai mostrar para a gente um pouco das novidades na prática desse aplicativo mobile e aí eu retorno e a gente segue com a apresentação. Oi, pessoal. Obrigado, Luciano, pela introdução. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que funciona a aplicação do Yellowfin usando no iPad. A gente está aí no simulador, eu acho que só a lateral dele deve estar numa cor diferente, a bordinha preta aqui, mas tudo que você está vendo de navegação ali é o iPad que a gente está utilizando aqui. Então, ali em cima a gente está vendo o íconezinho do aplicativo do Yellowfin. Você faz download gratuito na loja da Apple ou numa Google Store da vida. Então,
vou entrar nesse aplicativo e aqui eu tenho a interface já inicial. Para quem utilizou esse aplicativo, ele está sendo melhorado, como você comentou, e tem algumas coisas que a gente acrescentou coisas novas nessa última versão. Então, essa linha onde vocês estão vendo uma carinha é onde eu conseguiria deixar alguns relatórios marcados como favoritos. Então, eu costumo usar com frequência, eu marco ali e fica aí. Espero aí que a gente tenha resolvido o probleminha do áudio. Então, como eu comentava, a gente tem aqui nessas linhas diferentes relatórios que você consegue colocar. Então, como eu estou vendo aqui onde eu estou movimentando os meus relatórios de marketing, embaixo meus relatórios das análises, enfim. Aqui você consegue interagir com toda a aplicação web, você vai conseguir visualizar da mesma forma na aplicação do iPad. A ideia é que você tenha acesso a qualquer coisa usando qualquer dispositivo. Eu abri um relatório aqui só para a gente ver a carinha dele, como ele funciona. Eu tenho condições de... Eu consigo visualizar todo o dashboard, eu tenho um conjunto de relatórios aqui, a informação, então eu posso mergulhar aqui. Estou clicando em agente na minha tabelinha, dei um copy ali só para vocês verem onde é que vai aparecer o meu dedo, dá numa análise, estou dando um drill down. Estou me aprofundando. Então, todos os recursos que vocês já conhecem, que fazem parte do Yellowfin, eles são preservados na versão web, a versão para iPad. Tem alguns outros recursos que não existem, eu consigo desenhar na tela que eu precisar. Eu estou passando o dedo na tela. Vocês conseguem fazer isso, colocar qualquer nota e disparar isso por e-mail. Então, isso é um retorno do seu navegador, alguns outros recursos novos. E aí, só para demonstrar o que foi acrescentado, lá na parte superior, em cima da carinha ali que vocês estão vendo, tem 3 barrinhas. Navegar nos dashboards, que é o que eu estou fazendo, ou fazer uma busca, e aí eu vou navegar em alguma coisa que eu quero. Então aqui eu estou vendo discussões, eu estou com tudo organizado do que eu preciso. Às vezes a gente tem muito relatório criado. A ideia aqui é só eu demonstrar que tudo isso aqui está aqui. E eu vou abrir aqui é uma aplicação de PowerPoint, né, uma apresentação feita de que você possa manter o seu conteúdo, suas análises, as coisas todas vivas. Né? A gente faz reunião, por exemplo, toda segunda-feira eu entro no sistema, faço cópia, coloco meus comentários, eu estou atualizado. Então eu tenho um PowerPoint, estou navegando entre os meus slides e eu consigo arrastar aqui para dentro. Igual eu copio e colo uma figura, eu copio e colo um gráfico com recurso de navegação, recurso de filtro, recurso de drill down. Enfim, eu posso fazer qualquer coisa que eu faço no Yellowfin dentro de uma apresentação de PowerPoint. Isso aí é um recurso que a gente, pelo que enxerga de mercado, é único e que agrada muito aqui em USA. Vou passar de volta para o Luciano, a gente vai passando ponto a ponto aí para conhecer todas as novidades, pessoal. Acredito que todos já estejam vendo a minha tela nesse momento. Vamos avançar aqui. Obrigado, Vinícius, pela ótima explicação aí do mobile. Vamos avançar que tem muita coisa interessante para a gente ver ainda. Depois de falar do mobile, vem o segundo ponto, que é a parte das decisões. Sobre as decisões, aqui o foco todo é sobre as decisões colaborativas, ou seja, o que a Yellowfin está fazendo e fez aí nessa versão para melhorar aí o engajamento das pessoas dentro das organizações, de forma que o maior número de pessoas possam participar aí do processo de decisão. Bom, como eu já havia comentado, a Yellowfin ela está puxando o mercado nesse sentido também, de não só do mobile, mas de colaboração. A ferramenta ela já possui recursos extremamente avançados nesse sentido, e a gente vai ver aí agora mais algumas coisas que estão tornando isso ainda melhor. O que são isso? Bom, aqui tem um númerozinho, mais uma estatística daquele estudo agora relacionado a compartilhamento e engajamento das pessoas. As empresas líderes de mercado em seus segmentos que participaram dessa pesquisa, elas estão muito mais propensas a tomar decisão com base nos dados. E não apenas como se fazia antigamente, que é o feeling do empresário, que é muito importante, mas quando você tem isso aliado ao poder dos dados, assim, ao poder de eu poder olhar e saber o que aconteceu, bom, ali eu tomei aquela decisão e errei, agora eu posso ter a oportunidade de fazer diferente. A chance de acerto
melhora muito. E isso cresce ainda mais quando você faz isso de uma forma colaborativa, ou seja, incluindo muitas pessoas no processo de decisão, para que você tenha muitas opiniões, muitos pontos de vista diferentes e obviamente, consiga aí, no fim das contas, tomar uma decisão melhor. É nisso que vai de encontro essas melhorias. E o que a gente vai ver nos detalhes? A Yellowfin investiu muito nessa última versão para aumentar o engajamento das pessoas, dos usuários de sistemas, como eu disse. Como é que você faz isso? Tem uma funcionalidade que a gente vai ver muito bacana, em que você consegue votar nas ideias aí dos seus pares, das pessoas que trabalham com você, da sua área, ou seja, do seu núcleo. Então, alguém lança uma ideia lá dentro, essa ideia entra em votação, é uma coisa excelente, você consegue eleger as melhores opiniões e seguir numa determinada direção. E uma outra melhoria muito grande está na forma de como você consegue sugerir novas soluções lá dentro da ferramenta. Ou seja, você enxerga uma oportunidade em cima do tema que está sendo discutido e consegue, se você tem uma boa ideia, uma boa visão sobre aquilo, isso permite que no Yellowfin você compartilhe da sua opinião e as pessoas possam saber e votar, enfim, fazer tudo isso para que o processo de decisão seja melhorado. Bom, então vamos voltar lá com aquele ping-pong com o Vinícius. Ele vai mostrar para a gente na prática como é que está rolando essa parte da colaboração no Yellowfin 7. E aí eu volto e a gente dá sequência da mesma forma que a gente vem fazendo. Bom, então nós vamos lá, pessoal. Vamos agora ver na prática essa parte de colaboração que o Luciano comentou. A gente que trabalha aqui no dia a dia, a gente gosta muito disso, a gente vê que nos outros softwares ninguém está tão adiantado nesse assunto. Então, é sempre uma questão muito interessante. Eu estou logando aqui na plataforma, para os que não conhecem ainda, essa é a cara do Yellowfin. Ele manteve boa parte de como ele funcionava, então os menus, a organização de abas, filtros, enfim, isso permaneceu igual. A ideia é que você não, para o que já estava funcionando super bem, a gente não mude a forma de trabalhar dos usuários. O que a gente acrescentou foi algumas outras funcionalidades, enfim, melhorou alguns pontos, como o Luciano falou. Esse menu que eu estou com o mouse em cima ali, isso, perto do logoff, de discussões, é ali que a gente tem acesso a toda essa parte de colaboração entre as pessoas que têm acesso ao Yellowfin. Então, eu estou acessando esse menu. Logo que eu carrego a tela, ele traz aqui o meu perfil, quantas pessoas eu estou seguindo, enfim, ele segue muito ao raciocínio de redes sociais, das ferramentas que estão usando esses conceitos. Eu tenho aqui do lado esquerdo os tópicos que eu criei. O meu Yellowfin aqui está em inglês, mas ele tem a versão em português. Como eu não criei nenhum tópico para discussão, está vazio, mas alguém já criou um tópico aqui. Então tem revisar estratégias de marketing digital. O tópico, o que ele é basicamente? O tópico é como se fosse um grupo de discussão fechado. Eu crio um tópico para falar de um assunto específico e lá dentro eu crio as regras específicas. Quem pode acessar, que assunto nós vamos falar, como que vai ser essa discussão, enfim. Eu consigo impor limites. Fora do tópico, todo mundo tem liberdade para postar o que quiser. Então, aqui a gente está vendo o tópico, se eu entrar dentro dele, essas imagens, tudo isso que vocês estão vendo, foi o criador que selecionou. Enfim, isso aí vocês têm liberdade para deixar da forma como quiser. Dentro desse tópico, como eu sou um convidado, ou se o tópico for público, qualquer um pode entrar, eu tenho aqui um tópico, uma mensagem que o Luciano criou, uma discussão, e do lado esquerdo eu tenho aqui mensagens se eu quiser incluir alguma coisa nova, se eu quiser criar uma nova discussão, enfim. A ideia aqui, vou mostrar para vocês, uma discussão já criada por alguém. Então, essa discussão foi criada pelo Luciano inicialmente, e aí ele disse, estamos perdendo a participação em meios importantes. E aí, eu vou até mudar a forma como está organizado aqui. Eu respondi, eu fui primeiro lá. Eu pus uma respostinha, alguém não gostou, e pôs um não curtir. Aqui a gente tem o curtir e o não curtir.
enfim, dá para você discordar das pessoas. Eu poderia colocar um comentário ao que eu fiz dizendo, fazendo um debate, criando alguma discussão. O Wagner pôs lá, o Wagner foi mais feliz ali, ó, recebeu 2 curtirs, até que a Enquest veio e pôs uma resposta que foi considerada definitiva. Beleza, chegamos num consenso, quem criou a discussão marcou lá, isso aqui está correto e fechou isso aqui. Então, podem até ver lá em cima que o tópico foi marcado como resolvido. Ou seja, o Luciano já chegou num acordo e para ele está bacana. E aí, o que a gente usou nessa discussão para chegar? Poderia ter usado imagem, poderia ter colocado uma foto, poderia ter colocado um link, tudo que serve como base para as pessoas chegarem a uma conclusão ou digerirem melhor aquele fato. O que mais que a gente coloca aqui? O Luciano colocou um gráfico, a Enquest colocou outro. Então, esse gráfico que eu anexei ali, ele serve como base para a gente mensurar alguma coisa, enfim, alguma coisa que é importante no âmbito daquela discussão. Então, eu vou colocando o que for preciso ali, eu checa, olha, vê o que precisa fazer, se eu fechar eu volto para a minha discussão, enfim, muda a forma de navegar, né? Para algumas pessoas têm os dashboards lá, gerentes de área, algumas pessoas têm umas visões muito em cima do que eles têm de indicadores, o que eles precisam ver. Algumas outras pessoas que apoiam eles vão colaborar às vezes em assuntos, eles nem vão navegar em dashboard, sim em tópicos relacionados à atividade dele. Então, uma outra forma de usar um sistema de BI muito legal. E aqui, quando eu voltei, eu caí na minha timeline, ou seja, é como se fosse uma história aí de tudo que vem sendo feito, ou por mim, ou por alguém que eu sigo, ou por um grupo que eu faço parte. Então aqui eu posso ver que eu comentei, a discussão, os amigos que eu mencionei, enfim, quem que faz parte de grupo. Aqui eu consigo criar e enxergar tudo que está sendo feito. E na minha timeline eu também posso criar um comentário aqui. Então, preciso de informações sobre as vendas no mês corrente. Se eu postar isso aqui lá, como um issue, então estou precisando dessa atualização, quem pode me ajudar? Posso ser em aberto e alguém tem condições de ver que o Vinícius postou isso e responder para ele lá, Vinícius, alguém anexa um relatório lá, alguém aqui de relatório, poderia dashboard, um storyboard, ou seja, uma apresentação, um link, tudo que eu comentei. E aí eu vou anexar venda, por exemplo. Para lá, e pronto, virou um anexo do meu comentário. Então, eu resolvi a vida do Vinícius só de ver no timeline que ele está precisando disso e dizendo onde é que está a informação correta. Então, basicamente, de uma forma bem simplificada, a ideia é criar curiosidade para que vocês possam instalar o Yellowfin, experimentar e ver na prática como isso funciona. Mas são recursos que, de longe, a gente não vai ver em outras ferramentas de BI. Vamos seguir aí com o Luciano, e a gente ainda tem bastante coisa bacana para conhecer. Legal, Vinícius. Poxa, muito bacana essas novas funcionalidades aí de colaboração. Já era legal e, poxa, tem muita coisa nova para você anexar gráficos, dashboards. Puxa, isso facilita muito e essa é a ideia mesmo, manter a engajação das pessoas. Vamos falar um pouquinho de administração agora. Nosso terceiro tópico lá das grandes modificações. O que a gente tem em administração? Como eu comentei no início, o grande intuito é simplificar a vida de quem vai administrar. Aí tem um número bastante interessante que fala que 70% do custo de propriedade aí de uma solução de BI, que é aquele famoso indicador chamado TCO, ele é representado por atividades de administração e desenvolvimento. Isso num período considerado aí de 3 anos. Daí a importância, né, da gente ter recursos
bem capacitados, óbvio, e também estratégias de desenvolvimento interessantes, estratégias que funcionem, que não tenham desperdício, e também recursos de administração eficientes, porque esse é um dos, tá provado aí que é um dos grandes gargalos dos projetos de BI, não só do projeto, mas da manutenção em si. E em linha com isso, a Yellowfin deu essa reformulada completa, né, no console de administração, visando isso. E mais detalhes, o que muda nessa versão no Yellowfin 7 em relação à administração? Bom, a simplificação toda do console, como eu comentei, ele foi refeito, é uma outra interface. Para quem estava acostumado com a versão atual, vai ver que mudou completamente. A inclusão de métricas de usuários também é bem interessante. Nas versões anteriores, você só conseguiria ver métricas de usuários, acesso e tudo mais, se você criasse relatórios específicos para isso. Hoje não. Hoje ele já no próprio painel ali o administrador já consegue ver alguns números-chave e inclusive detalhes da licença, se a licença já está para expirar ou não. Informações que estavam escondidas eles trouxeram para frente e o mais importante são informações cruciais aí para quem faz a administração do sistema. Uma outra melhoria muito interessante é o Help. Eles incluíram o Help embutido no menu de administração e aí quando você clica ali você já vai cair num link direto lá da wiki da Yellowfin, que é uma base muito rica aí de informação e sobre como fazer as coisas. Então, legal. Dando continuidade aqui, o Vinícius vai mostrar um pouquinho. Vai lá, Vinícius, mostra pra gente o que tem de novo no painel de administração. Joia, Luciano, muito bom. O painel ficou legal pra caramba. Para quem conhecia a versão anterior, vai ficar que nem a gente, impressionado a hora que bateu o olho e ver como é que as coisas ficaram diferentes. Eles foram bem agressivos nessas mudanças, conseguiram enxergar coisas que precisavam ser melhoradas. Então, estou acessando o link aqui de administração. E aí foi criada uma opção nova. Para quem conhece aqui esse console do administrador de administração. Não existia, e a partir de agora, quando eu clico, eu vou direto para um painel que tem basicamente todos os recursos que quem gerencia o sistema, gerencia o Yellowfin, precisa ter acesso. Então, para a gente entender melhor nessa interfacezinha aí, o que tem de informação, o que mudou, como a coisa ficou. Do lado esquerdo aqui a gente tem os links e as ajudas, que foi o que o Luciano comentou. Vira e mexe a gente precisa de alguma coisa e ele já leva a gente aqui direto para o fórum, para o wiki, para onde for. A questão de licença, que é uma coisa que, vez ou outra, como o Yellowfin funciona muitas vezes como um serviço, então mensalmente ou trimestralmente, com certa frequência a licença deve ser atualizada, então aqui é um painel de atenção para o administrador, para não sofrer com isso aí, não ter nenhum problema de serviço. Lá em cima, os números resumidos aí do Yellowfin, usuários, quantos logins estão sendo feitos por dia, estão usando a minha aplicação ou não estão. Então, coisas básicas que, de repente, o administrador bate o olho ali já pode chamar a atenção. Estão criando muito dashboard, muito relatório, enfim, de repente estão usando mal o sistema. Coisas que são importantes a gente ver. E na parte aqui, nesse cinza, nesses botõezinhos que descem e que sobem, o que o Luciano comentou. Aqui é a grande mudança. Para a gente entender melhor o que o pessoal da Yellowfin, eles sempre simplificaram muito, fizeram muito. Então, a parte visual, os gráficos, sempre foi muito legal. A parte de administração, desenvolvimento, ela era mais pesada, ela precisava de muitos cliques, ela precisava que você fizesse muitas coisas para chegar no resultado. E como o Luciano comentou, a maior parte do custo do BI vem logo do administrador do desenvolvimento, ou seja, a gente estava perdendo dinheiro fazendo coisas que demoravam um pouco mais para ser feito. Então a ideia agora foi fazer o administrador e o cara que desenvolve ter a mesma rapidez, a mesma simplicidade do usuário final. Então, tudo está aqui, no de usuário.
e aqui eu posso ou excluir uma coisa, ou adicionar um novo no botão adicionar aqui, azulzinho embaixo da lista de usuários. Enfim, grupos, categorias, campos que eu tenho acesso, enfim, tudo que a gente precisa para administrar o sistema. A ideia é que com 2, 3 cliques você consiga fazer, simplificar a vida do administrador. Aqui a gente conseguiu captar o principal. A ideia é que tudo tenha um pouco da mesma cara, padronizar. A gente pode ir para as próximas melhorias com o Luciano. E vamos seguindo. O nosso quarto grupo aí de mudanças e teve bastante impacto da versão anterior para essa versão é a criação de relatórios, visando sempre o quê? A simplicidade. Dar o poder, dar autonomia para o usuário de negócios, aquele que não é especialista, usuário da ferramenta, dar esse usuário o poder de criar análises sem ter que programar linhas de código, enfim, da maneira mais simples possível. As versões anteriores, para quem já conhece, sabe que já era muito bacana, você já conseguia criar muitos tipos de relatórios e sem ter que saber uma linha de código, e isso ficou ainda melhor nessa versão. Vamos ver como. Uma das principais mudanças aí. Bom, mais uma estatística interessante aqui. 74% das empresas que usam BI gostariam que os seus usuários finais eles tivessem maior autonomia para analisar dados. É o que a gente está falando aqui. Ao invés como a gente vê em empresas grandes aí, cada vez que eu preciso de um relatório, eu vou lá bater no departamento, acionar alguém da TI, porque só ele tem conhecimento para desenvolver um relatório, não é isso que as empresas desejam. E é em cima disso que a Yellowfin está trabalhando, para tornar isso simples, para que não apenas as pessoas de TI, mas pessoas comuns de outros departamentos consigam trabalhar e desenvolver análises e indicadores. Esse é o grande foco da solução e dessas mudanças. Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho sobre o que tem de novo disso aí. Bom, a interface de criação de relatórios, ela foi reconstruída, foi feita uma nova interface. Então, a gente vai ver que não tem mais nada a ver com aquela série de passos que a gente tinha que dar na versão anterior. Agora ela está muito mais simples, você tem muito mais informação concentrada numa mesma tela, o que simplifica a sua montagem de relatórios. Vocês vão ver que ficou muito interessante. E além disso, foram criados vários novos controles aí de formatação, ou seja, várias opções, várias formas de você formatar os seus relatórios à medida que eles são construídos. O Vinícius vai mostrar aqui para a gente como é que ficou isso na prática. Vamos lá. Excelente, Luciano. Agora a gente vai curtir a parte legal. Agora a gente vai ver a parte boa mesmo, onde mudou. Acho que aqui foi a mudança mais significativa do Yellowfin. Aqui que a gente vai ver a transformação. A criação de relatórios permanece no mesmo lugar, então eu tenho um menu superior lá de criação. Eu tenho as opções que já existiam aqui, então eu crio o relatório, uma aba, né, um dashboard, crio uma apresentação, storyboard, discussões, visões, ou seja, da onde eu vou ler bases de dados. No nosso caso aqui a gente vai criar um relatório. Selecionei a opção de criar relatório e aí ele traz para a gente qual é a fonte de dados que a gente vai utilizar. No nosso caso aqui, esse Skitim, que é a demonstração padrão da Yellowfin. E aí qualquer um vai sentir a diferença. Aqui a gente vê que é completamente outra interface, é uma outra aplicação para criar relatório. Antes a gente tinha uma parte, praticamente, cada um desses quadros que a gente vê aqui, uma certa segmentação, o azulzinho aqui que tem campos, o intermediário que tem filtros, e aqui é onde tem uma parte que a gente vai enxergar já como apresentação. Isso antigamente, cada um era um passo, então eu selecionava campos, avançava, igual o Luciano comentou, escolhia filtros, avançava, enfim, o processo de até fazer o relatório ficar com a sua cara, às vezes era muito penoso, mexo aqui, vou para lá e volto, e a ideia é simplificar muito. Então, eu posso escolher um campo aqui,
cliquei sobre agência e vou escolher uma região, por exemplo. Arrastei para cá, ele já cria e já traz os registros que existem na base. Então, selecionei região, ele já trouxe os registros que ele encontrou. Vou escolher aqui o valor faturado, por exemplo, como segundo campo, arrasto para cá, ele já coloca os valores possíveis aí. E aí, o quanto eu colocar de informação, ele já vai dando como se fosse um preview de como vai ficar. Eu posso escolher aqui, o que mais a gente pode colocar? Informações sobre um atleta aqui, por exemplo. Sexo, quero uma coluna intermediária. Coloco, ele fica em sexo. Enfim, toda a parte de criação está aqui. Se eu quiser um recurso de drill down, por exemplo, eu poderia selecionar aqui e ele vai atualizar. Então, selecionei o drill, ele atualizou automaticamente. E daqui, se eu quiser me aprofundar em Europa, por exemplo, cliquei em Europa, já vou ver os países que estão abaixo da Europa. Enfim, a coisa ficou muito mais simples, ficou muito mais fácil de ser manejada. Aqui na parte superior, a gente tem a formatação. Então, se eu clicar aqui, a gente tem, quero sombreamento, quero brilho, altura da célula, espaçamento, enfim, toda a parte de customização veio para cá, bordas, título, cabeçalho e rodapé, enfim. Tudo que basicamente já existia foi concentrado num lugar para facilitar a vida de quem está criando o relatório. Eu vou colocar aqui um filtro, por exemplo, eu vou colocar um filtro por país. Só vou selecionar o país aqui no lado esquerdo, vou arrastar para o quadradinho de filtro, e aí automaticamente apareceu já lá no meu cantinho direito o filtro. Então, o que eu acabei de escolher ali, já veio, já apareceu aqui para mim os países, eu já consigo trabalhar. Vou escolher o Brasil só. Enfim, eu consigo interagir com a aplicação, não tem nada para o Brasil. Eu consigo interagir com a aplicação já nesse primeiro momento. Então, a criação de relatório está muito mais simples. A gente vai ver o próximo passo, que é como aprimorar ainda mais a criação de relatório, que é o assunto que o Luciano vai mostrar para a gente agora. Bom, esse último recurso, chamado de multigráficos, na verdade ele está bem relacionado ao anterior que o Vinícius falou de criação de gráficos, mas ele é um algo a mais. Só para vocês entenderem, o multigráficos, para quem já conhece, já usa o Yellowfin, é um recurso presente na versão anterior, mas que agora ele ganhou uma amplitude enorme. Ou seja, o que significa isso? Ele ganhou muito mais flexibilidade para que você trabalhe e crie gráficos combinados e mescle e insira objetos dentro do seu dashboard, sempre trabalhando dentro de uma tela, da mesma tela. Que é esse item 1 aí, gráficos combinados em uma mesma janela, que não era possível na versão anterior, desculpe. Na versão anterior, a forma de trabalhar era muito mais engessada, e a gente vai ver que isso melhorou muito agora. Ganhou também novas propriedades de formatação para quando você está trabalhando aí com múltiplos gráficos. E o que eu comentei no início aí, que é a inserção de objetos, a inserção de textos, imagens, ou seja, você consegue colocar várias coisas dentro dessa mesma janela e deixar o dashboard exatamente com a cara que você precisa. O Vinícius vai dar continuidade em cima mesmo daquela tela que ele já estava criando um gráfico ali de uma forma bem simples, e a gente vai saber como é que ficou aí a cara dos multigráficos e tudo mais que é possível fazer agora. Isso aí, Luciano. Vamos nos aprofundar, vamos ver o que mais que é possível fazer com o Yellowfin, o que mais melhorou. Eu vou voltar lá então para a parte de criação. Só para a gente relembrar aqui, eu vou criar um novo relatório. Mesmo procedimento que eu fiz, vou fazendo rapidinho aqui, para a gente usar o tempo da melhor forma. Então aqui eu vou escolher, novamente, vou pegar lá, vou arrastar a região aqui para a minha área de gráfico, vou arrastar o valor faturado, raiz, mais.
sexo. Tá bom. Se eu quiser mudar a coluna de lugar aqui, eu só arrasto. Bom, organizei o que eu precisava. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um gráfico agora. Antes, aqui eu criei ou uma tabela, se eu for usar a tabela está pronto. Se eu for criar gráfico, na verdade eu criei a tabela que é a base para o meu gráfico. Então, vou clicar em gráficos lá em cima. E aí o Yellowfin nos leva a nova tela de criação de gráfico. Bom, o que eu tenho aqui? Basicamente eu vou ter o meu eixo X e Y, que aqui está horizontal e vertical, então eu posso escolher região num eixo e o valor faturado no outro. E aí ele vai atualizar e automaticamente ele já gerou um gráfico de barras para mim. Por que automaticamente? Se a gente olhar aqui em cima, o Yellowfin está com uma opção checada chamada Auto Chart. Esse Auto Chart, o Yellowfin usa como base aí as dimensões que você está usando, quantas dimensões, quantas expressões, para sugerir o gráfico que mais se adequa. Então, num gráfico simples desse, ele sugeriu para mim utilizar uma barra. Se o valor fosse muito alto, e as barras talvez muito díspares, alguma coisa assim, ele sugeriria ao contrário, na vertical essas barras, enfim. Se eu puser mais dimensões, bolhas. Então a ideia é que ele já possa, o básico ele possa fazer sozinho, ele possa simplificar para o usuário. Se eu colocar, por exemplo, sexo na cor aqui embaixo, ele vai colocar, dividiu a barra em duas cores, uma para cada sexo. Enfim, até aqui, basicamente, a gente simplificou a interface de criação de gráficos, mas não mudou muito do que já existia. O que mudou para valer é que agora eu tenho esse botãozinho, esse mais aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse. E se eu clicar nele, o Yellowfin dá a opção de eu incluir um segundo gráfico. Então eu criei uma barra, agora eu quero um gráfico de pizza. Eu não vou nem esperar que ele me sugira o gráfico adequado, eu quero uma pizza. Lá no botão do lado direito eu tenho um botãozinho para escolher que tipo de gráfico, tem dezenas de gráficos, tem uma explicaçãozinha de como que funciona cada gráfico ali, se ele é recomendado, se ele não é, a simplicidade de se criar isso. Eu vou escolher uma pizza e aí vou escolher as informações que eu preciso. A cor vai ser, cada cor vai ser um país e o tamanho da minha pizza é o tamanho das minhas faturas. E aí, basicamente, é o Japão aqui, pelo que eu estou vendo. Então, eu criei um gráfico e eu poderia criar N gráficos à medida que a gente quisesse. Conseguimos por legendas, enfim, tudo que a gente já conseguia fazer até então, a gente continua fazendo, não mudou muito aqui as opções do gráfico, assim como eu crio ele. E aí, um terceiro passo, isso sim, sensacional, é que foi criada uma opção aqui chamada de saída, o output aqui. Se eu clicar nele, ele nos leva a uma tela em branco. Então está carregando a telinha aí para vocês. E ele traz essa janelinha quadriculada. O que essa telinha faz? Isso aqui é o que a gente vai enxergar no nosso dashboard. Então, se eu diminuir, se eu aumentar, esse é o limite de tela que eu tenho para colocar os elementos que eu quiser. Ele já criou alguns padrões aqui, se vocês verem. Nesse momento apareceu uma linhazinha azul ali falando para mim que essa é a resolução do storyboard, ou seja, da apresentação de slide. É por ali que eu tenho que parar. Se eu arrastar um pouquinho mais, ele fala, essa é a largura atual do seu dashboard. Então ele baseia no que você dimensionou lá e ele te diz, para não ter barra de rolagem, é melhor você parar por aí. E aqui eu consigo arrastar os gráficos que eu criei no nosso passo anterior. Então aqui eu vou pôr meu gráfico de barra, vou pôr meu gráfico de pizza, vou fechar aqui, vou colocar eles com o tamanho que eu desejo, então eu arrasto aqui e deixo o tamanho que eu prefiro. A minha pizza eu vou colocar aqui em cima, só ajustar o tamanho. Enfim,
esse nível de liberdade você ainda não tinha no Yellowfin. E algumas pessoas questionavam, queriam ter um pouquinho mais de, poxa, eu quero colocar um título para cada gráfico, bem no canto direito, um pouquinho para cima. Antes você não conseguia fazer esse tipo de coisa, agora eu consigo. Eu venho aqui, arrasto um objeto de texto, e agora eu consigo pôr um texto específico no lugar que eu quiser. Então, título, relatório. Tá aí. Consigo redimensionar, arrastar, enfim, fazer o que for preciso para pôr no lugar que eu quiser. Agora eu tenho muita flexibilidade nisso. Eu quero colocar, sei lá, um ícone aqui. Ele tem uma lista de ícones que de repente pode facilitar na navegação do usuário. Enfim, sei lá, um e-mail para a hora. Eu posso usar isso aí como se fosse o indicador da coluna da minha tabela. Então, essa coluna tem o e-mail, aquela tem o nome, outra tem o telefone, enfim. Vai da criatividade e do tempo que cada um tem para investir. Opa, até apaguei. Posso colocar uma imagem, coisa que também normalmente era muito pedido. Então, aqui eu tenho algumas imagens. Vou escolher essa. Consigo colocar a imagem lá do tópico do Luciano aqui. Vou redimensionar. Enfim, aqui a gente vai ter liberdade total para criar o relatório da forma que a gente quiser. Isso aqui, poxa, das mudanças, tenho certeza que é a mais significativa e a que a mais agrada a todo mundo. Eu vou passar de volta aqui para o Luciano e a gente vai passar para a nossa sessão de dúvidas. Sensacional, Vinícius. Poxa, muito bacana, muita coisa nova. E essa parte de criação dos gráficos que você mostrou no final aí de multi-análise, multi-chart sem dúvida a mais impactante. Assim, a gente já cansou de ouvir dezenas de clientes pedindo esse tipo de coisa. E enfim, tá aí, tá lançado agora, todo mundo vai poder usufruir bastante. Bom, antes da gente, eu vi que o pessoal aí tá mandando, tem perguntas aí e tal, antes da gente responder, eu sei que já deu uma hora aqui, só quero falar rapidinho do roadmap aí da Yellowfin para 2014. O que eles pretendem investir, modificar para a versão que vai ser lançada lá no final do ano, em 20 de dezembro. Bom, um ponto aí chave que vai acontecer esse ano é o investimento em mapas. A gente já tem uma gama de mapas aí muito grande, o Yellowfin já é muito rico nesse sentido. Tem lá o Google Maps, tem já uns 5 tipos de mapas aí que vem embutido na solução, mas eles vão botar esforço aí para melhorar ainda mais. Então vamos ficar ligados aí para ver o que vem pela frente. Conectividade. Eles estão visando expandir os tipos de conexão aí com base de dados, principalmente com foco no tal do Big Data, porque cada vez a demanda por isso é maior e surgem novas soluções. Então a Yellowfin está se adaptando para conversar e para se integrar com os mais diversos tipos de banco de dados, aí, colunares, não colunares, enfim, muita coisa interessante. A questão da análise operacional, assim, falando assim, fica bem vago, mas assim, na verdade é uma série de conjuntos de indicadores, formas de analisar já pré-construídas que eles vão fazer para quem tem, por exemplo, atua na área do varejo, que você tem lá, sei lá, 100 lojas e um grande volume de operação, eles vão construir formas de que você consiga analisar esse tipo de perfil de negócio e consiga aí, de uma forma prática, descobrir divergências e distorções na operação. É mais ou menos nessa linha. E o lançamento que eu comentei, 20 de dezembro tem data marcada, é só aguardar, até lá vão surgir novidades aí sobre o que vai acontecendo ao longo do desenvolvimento e a gente vai posicionando vocês. Bom, vamos partir para as dúvidas, a gente já estourou nosso tempo aí combinado de 1 hora e aí a gente encerra. Caso tenha alguma dúvida que não seja respondida, fique à vontade, escreva para o nosso e-mail que está aí na tela, contato@inquest.com.br e a nossa equipe aqui vai estar sempre à disposição para ajudar vocês. Desde já agradeço
pela atenção, pelo o tempo que vocês investiram aí. E vamos às dúvidas. Bom, já vou partir para a primeira dúvida do Fábio. Ele está comentando aqui se nas discussões, lá na parte colaborativa, se é possível ter uma fotografia do gráfico naquela data, na data específica, para termos as informações da discussão do momento, ou nesta parte dos gráficos elas são atualizadas. Se eu entendi bem, o Fábio está querendo saber se você consegue, por exemplo, eu estou discutindo hoje aqui está discutindo uma análise no dia 30 de janeiro. Se é possível ter uma foto daquela discussão para que, sei lá no futuro eu possa voltar lá e saber o que foi decidido naquela data, em termos de histórico. Fábio, se não for isso, você me corrige aqui, tá? Por favor. Excelente, Fábio. Aí a questão é a seguinte, existe uma opção no Yellowfin que a gente habilita como se fosse tirar uma foto. Então, se você tem esse perfil de usuário, pessoas que vão querer fazer isso, a gente pode habilitar essa opção. E aí, quando o cara está criando a discussão, o que, que ele faz? Ele clica nesse botãozinho e ele não vai anexar o relatório, mas sim vai tirar uma foto e vai anexar uma imagem. Porque se eu anexar o relatório, eu estou dando acesso à pessoa ao relatório, à navegação, ao filtro. E aí talvez ele não reproduza a data específica que você está falando. Se eu acessar essa discussão, esse relatório daqui 2, 3 dias, com as cargas de dados, pode ter dados já diferentes. Então, a ideia é que você dê toda a gama de informação para a pessoa chegar na conclusão que você conseguiu, e talvez até questionar isso com um pouco mais de dados. Mas se você quer dar a coisa mais mastigada, o caminho seria esse botãozinho de tirar uma foto. Tá joia? Espero ter respondido. Só veio uma pergunta ótima aqui. Bom, a pergunta do José Antônio aqui, ele pergunta para a gente, ele também já, se não me engano, já é um usuário de Yellowfin, ele pergunta se os recursos de colaboração, esses novos que a gente mostrou e que já é um aprimoramento da versão anterior, se eles rodam apenas no Yellowfin sozinho no servidor, na versão, que é essa versão que a gente está mostrando para vocês, no servidor rodando apenas o Yellowfin, ou se esses recursos funcionam também quando você tem o Yellowfin integrado dentro de uma outra solução, que é uma das grandes características que não é o foco, não foi abordado aqui. Quer responder, Vinícius? José, é o seguinte, o Yellowfin a gente já até mostrou em alguma outra oportunidade, mas o Yellowfin ele tem vários métodos de integração, né? Você pode integrar só um gráfico, você pode integrar só uma aba, então você pode usar a forma como você quer para integrar. Mas um dos modelos você leva praticamente todo o Yellowfin para dentro da sua aplicação. É isso que a gente está vendo ali. Você vai sumir só com aquela parte superior ali, onde tem a logomarca, enfim. Mas a parte de dashboard, até aquelas opções onde a gente clicou em administração, todas aquelas opções, a gente leva para dentro da sua aplicação e faz ela conversar com o que você tem. Então, se você estiver trabalhando nesse modelo, você vai usufruir de toda a parte colaborativa sem nenhum problema. E acho mais bacana ainda que isso tudo vai ter integrado ao usuário do seu sistema. Então, você vai começar a levar outras coisas que não só o BI, enfim, eu acho que são coisas interessantes. Mas sim, funciona muito bem também em integração. Tem mais uma questão que chegou aqui da Renata Silva. Ela pergunta, não é relacionada aos recursos do Yellowfin 7, mas é uma pergunta também muito válida. Ela pergunta se para usar a parte mobile requer alguma licença especial, como é que isso funciona e etc. Renata, essa questão do mobile, você não é necessário utilizar uma licença especial. A mesma licença que você usa para logar na web, você vai usar para logar no mobile. Então não há diferença e não... Resumindo, é a mesma licença. Você não precisa comprar ou ter que ter um segundo login para usar específico no mobile. Obrigado pela pergunta. Vamos pegar a próxima aqui.
A pergunta que chegou é bem bacana, sobre aquele storyboard que eu comentei lá no início. Tem alguém aqui perguntando é o Gustavo. O Gustavo está perguntando como é que é esse storyboard, como funciona e tal. Eu acho que dá para a gente mostrar aqui rapidinho a cara dele. É um recurso muito interessante. A gente vai mostrar, Gustavo, e aí na sequência a gente encerra a apresentação. Obrigado pela pergunta. Então nós vamos navegar lá no Yellowfin mais uma vez. Gustavo, eu vou fechar o relatório que a gente estava fazendo, vou descartar aquilo. E aí eu vou entrar nessa aba onde eu consigo procurar tudo que foi criado. Então, aqui eu vou encontrar tanto as discussões, gráficos, dashboards, então tudo que envolve Yellowfin eu consigo buscar aqui. Vou selecionar só o storyboard e aí a gente entra em um para você entender como é que ele funciona. Então, escolhi, tem 2 storyboards aqui. Vou escolher um deles. Tá. Aqui carregou, eu acho que está algum delayzinho mínimo aí até chegar até vocês. E aí vocês estão vendo. Então, o storyboard nada mais é do que uma apresentação, um PowerPoint. É uma forma de você fazer as reuniões, enfim, fazer o que a gente já faz. O diferencial dele é, primeiro, vou ter as informações vivas dentro da minha apresentação de slides. Então aqui eu vou passando slide a slide, não vou mostrar a minha intenção aqui, não é parar nisso, mas é mostrar tudo que a gente consegue fazer até eu chegar num relatório. Então eu poderia aqui dentro ter um gráfico do Yellowfin criado aqui dentro, e sempre que ele for atualizado, como é o caso aqui, sempre que ele é atualizado, esse número muda aqui dentro. Eu consigo manter as capacidades que eu tinha no dashboard. Então, eu tenho um drill down. Eu quero aprofundar um dado, eu estou vendo uma região, quero me aprofundar nela. Então, se eu clicar dentro disso, eu vou conseguir me aprofundar. Então, toda a navegação que eu tenho dentro do sistema, eu vou ter essa mesma interação com o sistema de BI, usando o Yellowfin nesse modo de apresentação. Então, a intenção é, primeiro, vou manter esses meus dados, vou fazer uma apresentação uma única vez, não vou ficar fazendo ela toda semana, eu vou lá, entro no sistema, copio os dados atualizados e trago, então esse não é o meu objetivo. E a segunda coisa que a gente vai conseguir fazer é interagir, então exportar essa apresentação, compartilhar, comentar, fazer a mesma cadeia de discussões e de colaboração que a gente faz com o relatório, a gente consegue fazer com uma apresentação dessas. Então, essa é a intenção, é só um overview de como pode funcionar o storyboard, para você saber que é mais um recurso que você só vai achar no Yellowfin. Legal. Tem mais uma dúvida aqui do Roberto. A gente já está como eu havia comentado, o tempo está estourado, a gente vai partir para essa e vai encerrar. Então, as demais dúvidas mandem para o e-mail. Roberto pergunta, na verdade ele quer saber se, para um diretor ou gerente, a aplicação de iPad supre todas as necessidades de análise e visualização das informações, ou seja, sem a necessidade do desktop. Resposta é sim, Roberto. Para fins de análise e visualização de informações, a aplicação de iPad ou de iPhone, ela supre 100% das necessidades. Você perde algumas funcionalidades, por exemplo, coisas de administração, você não vai conseguir fazer pelo iPad, mas você vai conseguir visualizar os gráficos, inclusive fazer coisas que você não conseguiria no desktop, como a questão que o Vinícius mostrou lá de você pegar canetinha, desenhar, enfim, tem várias coisas ainda que você ganha. O Vinícius vai fazer um complemento aqui sobre esse ponto. Vou aproveitar, deixa. E mais uma coisa que eu acho legal, a diretoria, esse público, normalmente, o iPad vai atender, são pessoas que eles geram muito pouco conteúdo, na verdade, eles mais analisam, entendem, decidem. E aí o que eu acho bacana dessa versão e dessa colaboração, que ela está presente no iPad, quando alguém criar um comentário, fizer uma discussão e enviar para esse diretor, ele tem uma caixa de entrada dentro do Yellowfin, que ele vai receber todos
os questionários, ou ó, estou liberando o relatório que você me pediu, tá aí. Isso aí tudo vai virando uma base de conhecimento, né? Fica tudo lá guardado dentro do sistema, então a gente acaba com aquele problema lá de, putz, onde está aquele e-mail, onde foi parar, eu baixei o e-mail no Outlook no meu computador e agora eu estou no meu iPad e eu não estou com ele aqui, aquelas coisas que a gente conhece, a gente centraliza tudo em um único lugar, acho isso aí muito bacana. Muito obrigado, Vinícius. Então a gente vai encerrar aqui a nossa transmissão. Como eu já disse, qualquer nova dúvida, manda para o contato @RubinQuest, a gente vai responder vocês. Espero encontrá-los aí no próximo. Fiquem atentos aos novos temas aí. Fiquem à vontade para mandar sugestões e feedbacks também, que são muito importantes. Muito obrigado a todos e uma boa noite.